Irmãos, quem quer ser vitorioso na vida, diga amém. Amém. Quem quer ser vitorioso no casamento, na saúde, no trabalho, no dia a dia, todo mundo, amém, irmãos? Amém. Agora, o que nós precisamos saber é que vitória, ela não cai assim de qualquer forma no nosso colo. Existem princípios para alcançarmos a vitória. E hoje o que eu vou trabalhar com vocês nessa noite é sobre 3 princípios que te levarão à conquista. Então, 3 princípios que vai fazer de você um conquistador. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 7. Diga para a pessoa que está ao seu lado, abra o seu coração para a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, Josué capítulo 1, versículo 7. Tão somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenham cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pai, esta é a tua palavra, e nós queremos ouvir a tua palavra e ser impactados pela tua palavra. Senhor, que os irmãos que estão nesse tempo, aqueles que vão ver através do YouTube, como eu recebi já testemunhos de pessoas que não vieram ao culto e foram abençoadas da mesma forma quando ouviram a palavra, ou de outros que estão em outros lugares e foram abençoados. Meu Pai, mas que privilégio também é poder estar no templo, poder estar em comunhão uns com os outros aqui também e ouvir a tua palavra. Pai, que esse irmão ou irmã que está ouvindo também através do YouTube, das redes sociais, possa ser impactado pela tua glória, assim como nós aqui neste tempo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos falando sobre um jovem líder chamado Josué. Esse menino teve uma tarefa muito difícil, que foi substituir aquele que foi o grande líder da história de Israel, Moisés. Moisés foi um homem usado por Deus para tirar o povo do Egito, para arrancar o povo das garras de Faraó. Moisés foi um homem usado por Deus para abrir o mar vermelho, para tirar a água da rocha. Moisés foi usado por Deus a tal ponto que maná desceu do céu. Moisés foi usado por Deus em muitas situações. E agora, Moisés, ele não está mais no meio do povo. E Deus tem que levantar um líder. E então Deus chama Josué para uma conversa. E Deus percebe que no coração de Josué, como o coração de qualquer ser humano, diante de um grande desafio, havia temores. E Deus começa a dizer: não tema, Josué. Deus chama Josué e dá uma tarefa para Josué, dar continuidade àquilo que ele começou com Moisés. Mas Deus então dá a dica para que Josué tivesse uma carreira de conquista e vitoriosa. E é sobre essas dicas que Deus dá para Josué que eu quero conversar um pouco com você hoje. E o tema da mensagem é 3 princípios que te levarão à conquista. Você quer conquistar? Você quer viver uma vida de conquista? Então você precisa ouvir aquilo que Josué ouviu. E você precisa caminhar de fato também como Josué caminhou. Porque esses 3 princípios colocados em ação na sua vida te levarão rumo à conquista que Deus tem para você. Então o primeiro princípio que eu quero conversar com você: seja forte, tenha bom ânimo e haja o que houver, nunca saia da presença do Senhor Deus. O primeiro princípio para você conquistar é você ser forte, corajoso, ter bom ânimo para não sair da presença de Deus. Às vezes nós temos força para muitas coisas, força para brigar com os outros, força para fazer um monte de coisa, mas nos falta força para buscar ao Senhor. E quando nós falamos desta força,
Nós não estamos falando de força simplesmente humana, mas de determinação, de alvo e disposição, de uma rota traçada e seguida até o final. O que Deus estava dizendo para Josué olha o versículo de número 7, tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido, conquistador, vitorioso, por onde quer que andares. O que Deus estava dizendo para Josué sabe o que você tem que fazer para conquistar aquilo que eu coloquei na sua frente? Ter coragem de não desistir, ser forte, corajoso, para andar na minha presença. O primeiro princípio para uma vida de vitória é ser alguém, irmão e irmã, que ainda que vá arrastando, rastreando, mas eu vou buscar o Senhor. Ainda que eu não esteja entendendo nada que está acontecendo, ainda que o medo bata de frente comigo, mas eu preciso ser forte e corajoso na disposição de fazer aquilo que o Senhor me manda. Esse foi o grande segredo para Josué conquistar. Ele estava diante de um povo murmurador, de um povo reclamador, de um povo que conseguiu irar Moisés, a tal ponto de Moisés bater na rocha em vez de falar com a rocha. Um povo que conseguiu tirar Moisés do sério. Milhões de pessoas no deserto. E agora, esse homem tem uma tarefa: continuar a jornada de Moisés, levar o povo à terra prometida. E Deus fala com ele: olha, se você quer de fato fazer isso, Josué, você precisa ser corajoso, porque você vai enfrentar batalhas, e covardes desistem, corajosos persistem, vão adiante. É muito fácil desistir, mas os corajosos lutam. Os corajosos levantam a cabeça e diz o seguinte: eu estou pronto para buscar o Senhor, enquanto eu respirar, enquanto eu viver, eu vou ser corajoso na decisão que eu tomei, de buscar a presença do meu Deus. Então era isso que Deus estava dizendo para Josué. A palavra de Deus diz em Provérbios 6,6, algo muito interessante que nós precisamos entender: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábios. Muitas vezes nós não buscamos o Senhor por preguiça. Muitas vezes nós não perseveramos porque a preguiça toma conta do nosso coração. E aí Deus usa um inseto, vai ter com a formiga para nos ensinar algo. Se nós queremos ser conquistadores, entenda que essa conquista vai passar por um princípio de ter persistência em buscar o Senhor. Você nunca irá conquistar e ser vencedor sem buscar a presença do Senhor. Talvez você pode colocar uma interrogação dizendo: pastor, mas e o cara lá no mundo que não serve Jesus e parece ser vencedor? Ele parece sim, porque a maior vitória de todos está no último princípio que nós vamos aprender, que é ter Deus andando conosco e nós andando com Deus. Então o primeiro princípio é: seja corajoso na decisão que você tomou de seguir ao Senhor. Seja corajoso diante do chamado de Deus para a tua vida. O segundo princípio que nós encontramos nesse texto, que Deus passa para Josué e para nós nessa noite, é que eu e você precisamos ouvir, amar e praticar a palavra de Deus. Nós não podemos só ouvir a palavra, nós temos que ouvir, amá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Não se chega à conquista só ouvindo, se chega à conquista praticando a palavra, se chega à conquista vivendo a palavra. Você nunca chegará a um lugar de excelência com Deus se você não praticar e amar a palavra dele. Então o segundo princípio é: não só ouça a palavra, ame a palavra e pratique a palavra. Que a palavra de Deus seja uma bússola, seja algo que vai nortear a sua vida, vai direcionar a sua vida. Mas difícil é às vezes ouvir e obedecer, porque, como eu disse hoje de manhã, a palavra de Deus ela nos confronta. Ela nos confronta porque ela quer nos alinhar, ela quer nos endireitar, ela quer nos levar para o caminho certo. E olha qual é a orientação de Deus no versículo 8 para Josué: não cesses de falar deste livro da lei,
Antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha o que Deus está dizendo para Josué: medita nesse livro, fala sobre ele, pratica ele, viva ele, faça o que ele está te mandando, e será bem-sucedido os teus caminhos. Você quer um princípio para ser abençoado, para ser alguém que conquista? Você precisa ouvir, amar, praticar, obedecer a palavra de Deus. Não adianta só saber versículo bíblico, não adianta só repetir versículo bíblico, não adianta só cantar textos bíblicos com letras de hinos evangélicos. É muito mais do que isso. Você tem que exalar em sua vida a palavra de Deus, você tem que praticá-la. E vou te dizer mais, talvez você não vai entender, até quando você errar, você tem que praticar a palavra para voltar. Errei, então não posso ficar aqui, eu tenho que praticar, pedir perdão, tomar rumo e voltar. Porque tem muita gente que conhece a palavra, continua errando, continua vivendo do mesmo jeito, no mesmo lamaçal do pecado, nas mesmas coisas que o mundo faz. A palavra de Deus não vai deixar você errar, a palavra de Deus não vai deixar você pecar. Mas se porventura aconteceu alguma coisa, e pecado, ele não tem nem que ser por acidente, por nada na nossa vida, nós temos que fugir dele. Mas se porventura aconteceu alguma coisa, se de fato você tem a palavra, você vai fazer o caminho de volta pela palavra, porque a palavra de Deus vai te realinhar e te trazer de volta para o centro da vontade de Deus. E é por isso que Deus diz para Josué, Deus está dizendo para ele: olha, não cesse de falar na minha palavra. Significa amor, porque nós só falamos aquilo que nós amamos, nós valorizamos. Hoje minha esposa estudou com os adolescentes e jovens, que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio da palavra, você não vai cessar de falar dela, e não só falar com palavras, mas falar com expressão de vida, viver a palavra. O segredo para viver uma vida de conquista, de vitória, de sucesso, é ouvir, amar e praticar a palavra de Deus. Mas já vou te adiantando que não é uma tarefa fácil, já vou te adiantando que não é algo muitas vezes prazeroso para a nossa carne, mas é um segredo para você chegar à conquista: amar, praticar e ouvir a palavra de Deus. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 23 e 25 está escrito: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. O que o Tiago está dizendo é: se você ouviu e não praticou, é como a onda do mar, que logo está lá em cima, mas logo está lá embaixo. Se você ouviu a palavra de Deus e não praticou, você é a pessoa mais tola. Eu sou a pessoa mais tola. Nós somos os mais tolos dessa terra, quando ouvimos e não valorizamos. Mas quando nós a ouvimos, no versículo 25, ele diz que esse se torna bem-aventurado, quando nós ouvimos e colocamos em prática. E é por isso que Deus está dizendo para Josué: Josué, o segredo para você vencer o seu medo, o segredo para você vencer a sua incerteza, o segredo para você concluir a obra que eu estou te dando é: ouça, ama e pratique. Se você falar esta palavra, viver esta palavra, seus caminhos serão bem-sucedidos. E o terceiro e último princípio que eu quero deixar para você nesta noite é que você precisa ter em sua vida a santa e a preciosa presença de Deus. E aqui está o segredo do sucesso, porque talvez o conceito de sucesso para você é um carro novo, é uma casa boa. Talvez o conceito de sucesso para você são viagens para tudo quanto é canto do mundo. Sim, esses são sucessos terrenos, sim, esses são sucessos materiais. Mas perceba que
O sucesso para Josué era chegar aonde? Com o povo? Na terra prometida. Sabe qual é o nosso destino? O céu, o lugar prometido para nós. Não adianta, nenhum sucesso nessa terra justifica um fracasso eterno. Nenhuma conquista nessa terra justifica um fracasso eterno. Então, por que muitos não entendem tudo isso que nós estamos falando? Porque o conceito de sucesso para eles é ser alguém bem valorizado entre os homens. Então o segredo de sucesso é ser um influenciador conhecido por todo mundo e ganhar muito dinheiro. O segredo do sucesso é ser milionário, é ser isso. Isso é o segredo dos homens. Mas o segredo do sucesso de um crente em Cristo Jesus é ter a presença de Deus perto dele, junto dele. O segredo do sucesso não é se eu tenho ou se eu deixei de ter, é ter aquele que é Senhor andando comigo, estando comigo, caminhando comigo. O segredo do sucesso, irmão, é quando você olha para o lado, você não vê ninguém, mas você sabe e diz: eu não estou sozinho, todo poderoso está comigo. O segredo da conquista é quando você olha e diz assim: não sei o que vou fazer, mas o Deus que está comigo, eu confio nele e vou ser carregado no colo dele, nos braços dele. O que ele fazer está feito, o que ele fazer está bom, ainda que eu não entenda, ele é Deus, ele é Senhor, ele é soberano sobre a minha vida. Esse é o segredo do sucesso. E é por isso que Deus diz para Josué no versículo de número 9, olha o que Deus diz aí para Josué: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O segredo do sucesso, e esse é o terceiro princípio, é ter a presença de Deus caminhando com você. É ter intimidade com Deus, é saber que o Senhor teu Deus está contigo. Por onde você anda, pode levantar o capeta, o inferno, o homem, pode fazer macumba, pode fazer o que quiser. Se Deus está contigo, meu amigo, a vitória é certa. A conquista é certa. Se Deus está contigo, você está bem suprido, bem nutrido. Irmão, quando nós andamos com Deus, a gente não fica perdendo tempo com coisinhas dessa terra. Você não fica choramingando as coisinhas dessa terra. Você se torna alguém, irmão, grato. Quando você está andando com Deus, você se torna alguém que sabe o que você canta. A tua presença me basta, a tua presença é meu prazer. Eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho o que eu preciso, a presença de Deus. O segredo do sucesso é andar com Deus, irmãos e irmãs. E não é de se notar que é exatamente isso que o sucesso da terra faz: te tira de Deus. É exatamente isso: riqueza, fama, glória, quando não vem de Deus, te tira de Deus. Porque o segredo que o sucesso que os homens dizem nessa terra, ele tem um princípio: te tirar de Deus. Mas o segredo do sucesso que Deus tem para você tem um propósito: te levar para perto dele. Não é à toa que o salmista no Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não é à toa que o profeta Isaías, lá no capítulo 43, diz: se eu passar pelas águas, eu não me afogarei, se eu passar pelo fogo, eu não me queimarei, porque o Senhor teu Deus, está contigo. Sabe, é isso que Deus diz para Isaías, para falar para Israel: eu estou contigo. Não é à toa que um dos nomes redentores do nosso amado Jesus é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aí está o segredo do sucesso: andar com Deus, é dizer para Deus: Deus, eu quero o Senhor como meu amigo, como meu Pai, eu quero o Senhor como meu refúgio, eu quero o Senhor como meu tu Deus. Ah, Senhor, se isso está me afastando de ti, eu abro mão de tudo, mas eu não quero perder a tua presença. Era isso que Deus estava dizendo para Josué: Josué, fica tranquilo, a vitória é certa, porque o princípio da minha presença está com você, eu estou contigo, rapaz. A vitória é certa. Termino com o que diz no Salmo de número 145, versículo 18: perto está o Senhor de todos os que o invocam,
de todos os que o invocam em verdade. Esse é o segredo para a conquista. Você quer conquistar? Não precisa você ficar negociando princípios. Você quer conquistar? Não precisa você pensar que os seus esforços humanos vão fazer alguma coisa. Sem a presença de Deus, todas as suas conquistas se tornam nada. Sem a presença de Deus, todas as suas conquistas, elas vão parar quando algo chegar. Sabe o quê? Hein? Quando uma coisinha chegar, todas as suas conquistas nessa terra. Imagine um cheque de 10 milhões de reais agora sendo entregue para você. Todo mundo vai dizer: ah, aquele homem é um conquistador, conquistou 10 milhões de reais, esse é o cheque. Só que quando a morte chegar, você pode comprar o melhor caixão, mais caro, que esse cheque não vai fazer de você um conquistador. Pelo contrário, a única coisa que as pessoas vão lembrar é que você foi um milionário, mas na eternidade não vai querer saber se você é milionário ou não. Agora, quando a morte chegar, sabe qual é a sua maior conquista? É saber que a morte não tem domínio sobre você. Porque com você está o Senhor envia anjos para buscar os seus. O Senhor vem buscar os seus. O Senhor vem levar os seus para morar com Ele. Essa é a maior conquista que um homem tem. Essa é a maior conquista que uma mulher tem. Saber que Deus está com eles. E Deus disse para Josué: fica tranquilo, filho, só anda comigo e você vai alcançar a terra prometida. Só anda com Deus e você vai alcançar a glória prometida que Deus tem para você. Que Deus abençoe você que nos vê em casa. Que Deus abençoe sua vida e que você também ande com Deus. Que você viva esses princípios. Que Deus abençoe você que aqui está.